agora é a correção. Tudo bem, sétimo ano? Como vai? Vamos começar agora a nossa aula número 10, uma aula de correção do reino Plant. O início do reino Plant, porque nesse primeiro capítulo, a gente só estudou os dois primeiros grupos, tá? Para vocês lembrarem, que são as briófitas e as pteridófitas. O que falta ainda, professora? Ainda falta gimnospermas e angiospermas, que é o nosso próximo capítulo. Então, vamos começar aí. Nós temos as atividades de 1 a 4, que está na página 103, e tem a atividade 5 aí, que está na página 104 para vocês. Vamos começar pela 1, que vai dizer assim: os musgos dependem de água para fecundação, uma vez que o anterozoide necessita do meio líquido para se deslocar até a oosfera. Lembra o que é anterozoide? Lembra o que é oosfera? Se não lembrar, tem que voltar lá na página 97 do livro, que tem lá um alfinetezinho ilustrado com um bilhetinho fixado com palavras que a gente tem que se familiarizar para poder entender a reprodução dos vegetais, tá? Continuando, sendo assim, o anterozoide e a oosfera são produzidos por qual estrutura das briófitas? Vamos lá. Anterozoide, tá? É o gameta masculino. Oosfera é o gameta feminino. A gente estudou que tanto as briófitas, que são os musgos, quanto as pteridófitas, que são as samambaias, se reproduzem por alternância de gerações. O que isso quer dizer? Que elas têm uma fase sexuada, que vai produzir gametas masculino e feminino, e elas têm uma fase assexuada, no qual elas vão produzir esporos, certo? Aí está falando que produziu anterozoide e oosfera, então produziu gametas. Qual é a fase da planta que produz gameta? Gametófito. Porque se fosse esporos, era essa fase aqui, esporófito, que está na letra E, mas está produzindo gameta masculino e feminino, a gente fica com a letra C como alternativa correta. Aí vem a 2. Analise a árvore evolutiva dos primeiros vegetais ilustradas a seguir. Aqui a gente tem um cladograma, essa árvore evolutiva é um cladograma. Então, a gente tem algas, aconteceu alguma coisa que eles marcaram em 1, com um romano, veio o vegetal Y. Aconteceu alguma coisa na evolução que eles marcaram com 2 em romano, e veio o vegetal Z. Então, vamos entender. Sabemos que as plantas terrestres evoluíram a partir das algas que ficavam em águas rasas. Com base em seu aprendizado, respondo o que se pede. Qual passo evolutivo aconteceu em 1 que permitiu o surgimento do vegetal Y? O que aconteceu com as algas que elas puderam ocupar o meio terrestre, que virou o vegetal Y? Então, a gente vai colocar aí como resposta. Ocorreram alterações químicas nas células que impediam a desidratação das algas no ambiente terrestre. Então, a partir daí, elas conquistaram o ambiente terrestre. Então, a gente já sabe quem é Y. Quem é Y? Que foi as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre. Que é a pergunta B. Identifique o vegetal Y. O vegetal Y, então, só pode ser as briófitas, os musgos, certo? C. Qual característica evolutiva ocorreu na etapa 2? O que aconteceu na etapa 2? Após elas não mais se desidratarem com facilidade, elas vão ganhar alguma coisa que vai fazer elas aumentarem de tamanho, alcançar tamanhos maiores, não precisa mais se alimentar por difusão célula a célula, agora elas têm vasos condutores de seiva. Então, o 2 é o surgimento de vasos condutores de seiva. Eles que possibilitaram surgir o vegetal Z. Quem vem depois de briófitas? Pteridófitas. Então, identifique o vegetal Z. Z só pode ser pteridófitas, que surgiram a partir do momento que as plantas ganharam vasos condutores de seiva. Vamos lembrar o que é os vasos condutores de seiva? Vasos condutores de seiva se assemelham
a gente pode fazer uma analogia com as nossas veias e artérias. Então, elas vão ganhar um vaso, um conduíte para levar água e nutrientes a cada célula do corpo do vegetal. Então, é por isso que, a partir de samambaias, os vegetais podem alcançar tamanhos maiores, diferente dos musgos, que são folhas muito pequenininhas, né? Que recebem até o nome de filóides ao invés de folhas. E a 3? 3 diz assim: as pteridófitas, como as avencas e as samambaias, são plantas encontradas em ambientes úmidos e sombreados. E explica o motivo dessa preferência. Que ela já tem vasos condutores de seiva. Ela poderia até viver em um ambiente mais seco, né? Mas elas têm uma dependência muito importante em relação à reprodução. Então, as samambaias, elas não se reproduzem em ambientes secos, elas precisam de água para que o gameta masculino encontre o gameta feminino. Então, a gente vai colocar que as pteridófitas necessitam de um ambiente úmido e sombreado, pois depende da água para a reprodução. Fechou, gente? Qualquer dúvida nos comentários aqui, beleza? 4. Preencha os quadros a seguir com as semelhanças e as diferenças entre briófitas e pteridófitas. Esse primeiro capítulo, a gente trabalha sempre comparando um com a outra, porque aí facilita o entendimento. Musgo e samambaias, os dois primeiros vegetais, vamos compará-los, tá? O que eles têm de semelhante? Primeiro, essa dependência por água que a gente já falou para a reprodução. Depois, os ciclos se reproduzem por alternância de gerações. Lembra? Uma fase sexuada e a outra assexuada. O que os outros vegetais têm que nem samambaia nem musgo têm? Flores, né? Sementes e frutos. Então, a gente vai colocar isso como semelhança. E diferença? Diferença é quanto à formação. Lembra que eu falei que o musgo não tinha raiz, não tinha caule, não tinha folha? Eram todas estruturas semelhantes, similares à raiz, caule e folhas, mas que não chegava a ser uma raiz propriamente dita. Então, as pteridófitas já vão possuir. Então, uma diferença, a pteridófita possui raiz, caule e folhas verdadeiros. Além disso, a principal diferença, vasos condutores de seiva. Qual a principal diferença de briófita para pteridófita? Pteridófita possui vasos condutores de seiva. As pteridófitas também vai possuir uma cutícula impermeabilizante, né? E as fases, porque apesar das duas reproduzirem por alternâncias de gerações, na pteridófita, a fase que a gente vê que dura na planta é a fase de gameta, gametófito. E na pteridófita, a fase que a gente está vendo, né, as folhas lá da samambaia, é a fase que ela está produzindo esporos, tá? Lembra que até falei aqueles pontinhos pretos lá? É a fase que nós chamamos de esporófito. Então, a gente vai colocar isso aí como diferença. Fechou? E a 5, tia? A 5 tá na página 104. É uma cruzadinha, tá? Então, a gente vai colocar. Preencha a cruzadinha de briófitas e pteridófitas de acordo com a orientação a seguir. 1. Estruturas das briófitas, da qual os esporos são produzidos. São produzidos numa estrutura chamada cápsula. 2. Exemplo de pteridófita. O exemplo que sempre cai é samambaia. Mas lembra que a gente ainda tem aí, como falou lá na questão 3, as avencas também são exemplos de pteridófita. Mas o que cabe aí é samambaia. 3. Parte da planta que se reproduz assexuadamente. Qual é a parte da planta que se reproduz assexuadamente? Está na letra 3. Sem formação de gameta, é o esporófito. 4. Gameta feminino das briófitas e pteridófitas, oosfera. 5. Exemplo de briófita. O exemplo de briófita que tem aí é musgo, o que sempre cai também. 6. Parte do vegetal que se reproduz por gameta. Quem reproduz por esporo é esporófito e quem reproduz por gameta é gameta. As pteridófitas
briófitas, os esporos são armazenados naqueles pontinhos pretos lá da samambaia que eu falei, que são os soros, tá? Questão 6. Uma professora de ciências chamada Suzane levou seus alunos do 7º ano a uma excursão para uma área preservada de Mata Atlântica. A primeira impressão que eles tiveram foi o fato de a mata ser bastante úmida e sombreada. Nos troncos das árvores, eles encontraram pequenos vegetais, parecidos com um tapete verde, além de plantas um pouco maiores, com folhas grandes, das quais haviam pontos escuros que soltavam uma espécie de pó. A professora perguntou aos estudantes se eles conheciam as plantas observadas. Imediatamente, um aluno respondeu. Será quem era esse aluno, hein? Porque eu não estou vendo ninguém participando, ninguém deixando perguntas aí, né? Mas vamos lá. Então, um aluno disse, essa planta verde, igual a um tapete, é um musgo. E a maior é uma samambaia, que está soltando suas sementes para se reproduzir. O aluno deu a resposta correta? Por quê? Olha só, esse aluno ele identificou certo as plantas. Realmente, o tapete verde é um musgo. E essa outra planta maior, pelo fato dela ter esse pó aí, tá liberando esses esporos aí, provavelmente era uma samambaia. Mas esporo, gente, não é semente. Samambaia tem semente? Briófitas e pteridófitas não possuem semente. Então, o aluno respondeu certo em partes, porque a samambaia não produz semente. Então, sendo assim, essa estrutura observada, na verdade, a gente dá o nome de soros, que vai liberar esporos, tá? Esses soros aí, esse pozinho, dentro dele ainda tem os esporos, ok? Em qual fase da reprodução estava a samambaia? Gente, se a samambaia estava liberando esporos, não gametas, qual é a fase que ela estava? A fase assexuada. Gameta, osfera, anterozoide, ela vai liberar na fase sexuada. Na fase assexuada, ela vai liberar esporos. C. Como um ambiente úmido e sombreado pode favorecer o desenvolvimento dos vegetais? Para que ele precisa de água e sombra? Para que uma pteridófita, uma samambaia ou uma venca precisa de água e sombra? Porque ela é dependente da água para a sua reprodução sexuada. Então, esse ambiente é ideal para a reprodução assexuada da samambaia. 7. A questão 7 e a questão 8 é para identificar as estruturas. Na 7, das briófitas, na 8, das pteridófitas. Então, vamos lá. Aqui a gente já identifica as fases, né? Esporófito e gametófito. Qual que é a duradoura nas briófitas? A fase de gametófito. Ok. Que estruturas estão representadas em 1? A cápsula, de onde saem os esporos, né? 2, o que corresponderia à folha, mas são filóides, cauloides e rizoides, tá? 1, 2, 3 e 4. E na 8? Na 8, a gente tem primeiro para identificar que fase é essa na samambaia, que é a duradoura, que é diferente da briófita, que é a diferença dos ciclos de reprodução, de geração alternada e alternância de gerações. Essa fase A, na samambaia, nas pteridófitas, é a fase de esporófito, ok? Aí tem um zoom aí na estrutura que produz os esporos, os soros. Aí mostra 2, as folhas. Na 3, é uma folha jovem. A folha jovem da samambaia, ela é enroladinha assim. Ela vai desenrolando e abrindo, tá? Uma folha jovem de samambaia. Na 4, a gente tem o caule, que recebe esse nome de rizoma, porque ele parece uma raiz, ele é subterrâneo, mas é um caule. E 5, as raízes, ok? E a questão 9, professor? A questão 9 diz para relacionar
o esquema apresentado com os eventos do ciclo de vida das briófitas e suas estruturas. Então, a gente tem, começando aqui, a estrutura 1, 2, 3. Quando chega aqui, é a 6, presta atenção. Aí, depois vem 4, 5 e 7. Então, tem uma diferença que a gente tem que identificar certinho. A estrutura 1 são os rizóides. A estrutura 2 é a fase das briófitas que ela produz gameta, gametófito. A estrutura 3 é a fase que ela produz esporos, esporófito, certo? Aí vai para a estrutura 6. A estrutura 6 está liberando os esporos produzidos, certo? A estrutura 4, na sequência aí, é o anterozoide encontrando com a oosfera. Fechou? 5, quando ele encontra, recebe o nome de fecundação. É a 5. E a estrutura 7, o desenvolvimento do zigoto. Fechou? Presta atenção só nessa diferença aí que não está na sequência, né? Os números romanos. Olha aí, gente, o que é gravar videoaula. Estão ouvindo? Tem um cachorro correndo atrás de uma criança que deveria estar em casa, em isolamento. Mas é assim, né? E eu continuo aqui, dando aula para os meus amores, que eu tô com saudade, que não falam comigo aí nos comentários. Vamos lá para o próximo. 10. A 10 fala o seguinte: baseando-se na ilustração a seguir, explique o ciclo reprodutivo da samambaia. Então, a 9 anteriormente era para identificar o ciclo de vida das briófitas, dos musgos, agora das samambaias. Era para você criar aí um texto explicando. Eu fiz aqui para vocês um de modelo, mas pode falar com as palavras de vocês. A samambaia é uma fase de esporófito do ciclo. Suas folhas, quando maduras, formam soros, estruturas que produzem esporos. Ao caírem no solo úmido, os esporos germinam e dão origem ao gametófito, a partir dos quais são formados os gametas. Com a umidade do solo, o anterozoide se locomove até a oosfera, no qual ocorre a fecundação e a formação do embrião, que a gente chama de zigoto, que ao se desenvolver, forma um novo esporófito. Então, a gente vai ver que é um ciclo que você pode começar em qualquer lugar desse ciclo aí, mas você tem que explicar que existe uma alternância entre a parte que está produzindo esporos e a parte que está produzindo gametas. Questão 11. A questão 11 diz assim: leia o texto e analise a figura a seguir. Durante uma excursão promovida pela disciplina de biologia, um aluno coletou uma espécime com a seguinte descrição: 1. Foi coletada em um ambiente úmido e sombreado. 2. Estava formando um tapete verde sobre a superfície. 3. A análise do espécime, através da lupa, demonstrou o aspecto conforme o esquema de figura a seguir. Então, ele coletou uma amostra de um pequeno vegetal, que junto com vários outros formava um tapete verde, e ele desenhou o que ele viu numa lente de aumento. Com os dados descritos, verifica que o espécime tem rizóide, cauloide, filóide. Pode ser fungo, gente? Pode. A estrutura encontrada é um espécime do grupo das briófitas, planta de pequeno porte, que é encontrada em local úmido e sombreado. Na parte de cima, no ápice do esporófito, a gente encontra essa cápsula aí que libera esporo. Então, isso aí é típico, é uma estrutura típica de musgo, briófitas, letra A. E, finalmente, a 12. Responda à questão com base nas afirmativas a seguir acerca das características observadas no musgo. 1. Apresenta um mecanismo de reprodução
que dispensam agentes polinizadores como inseto. A gente falou em algum momento que precisa de insetos para levar gameta masculino para encontrar com o feminino? Não. Eles são dependentes de água, certo? Então, apresentam um mecanismo de reprodução que dispensam agentes polinizadores? Beleza, dispensam agentes polinizadores. Eles são dependentes de água. Então, a 1 é correta. 2. São desprovidos de clorofila, necessitando permanecer próximo ao solo para absorver nutrientes provenientes da decomposição de matéria orgânica. Espera aí. Todas as plantas são autotróficas, têm clorofila, fazem fotossíntese, desde os musgos, ok? Desde as briófitas. Então, essa aqui não está certa, errada. Então, as briófitas, elas possuem clorofila, sim, e fazem fotossíntese. 3. Apresenta um sistema vascular simples, mas eficiente. Ela tem sistema vascular? Sistema vascular é vasocondutor de seiva. Tem? Não, não tem. Nem simples não, porque não existe. E ele não permite essa rápida distribuição de nutrientes, porque eles vão passando de célula a célula do vegetal. Então, essa questão 3 também está errada. As briófitas não têm vasos condutores, não têm sistema vascular. E 4. Apresentam rizoides, beleza, raízes que não são verdadeiras e têm a função de fixação no substrato. Não encontro nada de errado aí. Então, correto. Que a gente tem que procurar aí, então, afirmativa 1 e 4, que fica na letra B. Com isso, a gente termina a nossa aula. Um beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, os comentários estão aí para a gente ter uma ligação, um contato. Falem comigo, me digam como estão as coisas, marcam a presença de vocês na aula, que é colocando o primeiro nome com as iniciais do sobrenome. Continuo com saudade de vocês. Um beijo e tchau.